Fala aí, galera. Espero aí que todos estejam bem. Vamos começar então mais uma aula de química, né? Na última aula nós falamos sobre tabela periódica. Foi mais uma introdução da tabela periódica, né? Nós vamos ainda voltar a falar muito de tabela periódica. Então foi mais uma introdução. Agora eu vou voltar um pouco na parte final de modelos atômicos, mas não para falar sobre os modelos, e sim sobre, como eu posso dizer, característica dos modelos, que tem correlação aos elétrons que estão intimamente ligados à estrutura da tabela periódica. Então a gente vai entender o que é chamado de números quânticos, beleza? E como esses números quânticos eles explicam a formação da tabela periódica, beleza? Essa parte não vai ser nessa aula, vai ser na próxima aula. Essa aula vai ser só mais de números quânticos, né? A explicação dos números quânticos, beleza? Então os números quânticos eles foram, só relembrando, né, que é a tabela periódica, né? Os números quânticos eles foram propostos, né, a partir do modelo de Rutherford-Bohr, beleza? A partir desse modelo, os números quânticos foram propostos. E são ao todo 4 números quânticos. Então nós vamos ver ao todo 4 números quânticos que caracterizam os elétrons, e a gente vai ver mais tarde que esses elétrons caracterizam cada um desses átomos. Então, pelos 4 números quânticos, nós podemos dizer que aonde está o átomo na tabela periódica, quantos prótons o átomo tem, quantos elétrons e por aí vai, beleza? Então, os 4 números quânticos é como se fosse uma impressão digital do elemento, beleza? Então, primeiro vamos ver o primeiro número quântico, né? Então, relembrando os níveis energéticos, né? Os níveis energéticos correspondem às 7 camadas. A camada K, que é a camada mais perto do núcleo, a camada L, que é a camada depois da camada K, e assim vai, né? Até a camada Q. Nós vimos que a camada K ela pode comportar no máximo 2 elétrons, a camada L 8, a camada M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 2, beleza? O que acontece? Por que, por exemplo, o O, eu acho que eu já falei isso, mas vou relembrar. Por que o O, por exemplo, não é 64 elétrons? Porque 64 elétrons na camada O é possível, só que a gente não encontra, teoricamente é possível, só que a gente não encontra, pelo menos aqui na Terra, nenhum elemento com 64 elétrons na camada O, porque a quantidade de prótons no núcleo não é suficiente para atrair essa quantidade de elétrons, beleza? Pode ser que algum outro lugar da galáxia tenha 64 elétrons? Teoricamente sim, mas o que a gente encontra aqui na Terra são apenas 32 elétrons na camada O e apenas 18 elétrons na camada P e 2 elétrons na camada Q, beleza? Mas esses números eles aumentam na teoria, beleza? Na teoria esses números podem aumentar, mas o que a gente encontra, o que a gente sabe é isso aqui, beleza? Então, o primeiro número quântico, né? O primeiro número quântico ele é relacionado ao nível em que o elétron se encontra. Então, quando o elétron está na camada K, significa que o primeiro número quântico, que a gente chama de número quântico principal, é igual a 1. Quando ele está na camada L, significa que o número quântico principal, N, é igual a 2. Beleza? E assim vai até o Q, que é igual a 7. Então, K, número quântico principal, igual a 1, L, 2, M, 3, N, 4, O, 5, P,
6 e Q, 7. Beleza? Então, esse é o primeiro número quântico, que a gente chama de número quântico principal, que diz aonde, em qual nível o elétron está. Beleza? E se vocês forem reparar aqui na tabela periódica, ó, vocês veem que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 níveis. Beleza? Então já é um indicativo de que esses 4 números quânticos, eles vão dizer aonde o elemento está. Por exemplo, se eu tenho o número quântico principal igual a 4, se meu n, ó, se meu número quântico principal n é igual a 4, eu já sei que ele é o quê? Ele está na camada n, beleza? Que corresponde ao quê? A essa galera aqui, ó. A esse quarto período, a gente chama de período, beleza? Então, esse quarto nível aqui. Então, a gente se for falar que um elétron está no quarto nível, o elétron pode ser de um desses átomos aqui, ó, que estão aqui no quarto nível, beleza? Aí, esse é o primeiro número quântico principal. O segundo número quântico principal, a gente chama de subníveis energéticos, que é o seguinte: esses subníveis, eles são identificados pelo chamado número quântico secundário ou azimutal, representado pela letra L. O número quântico principal, ele é representado pela letra N, ele pode ir de 1 a 7, e o segundo número quântico secundário ou azimutal, ele é representado pela letra L, beleza? Que é relacionado aos subníveis energéticos. Então, o primeiro número quântico é relacionado aos níveis energéticos e o segundo número quântico é aos subníveis energéticos. O que é um subnível energético? A melhor analogia, isso é uma analogia que eu faço. Eu que propus isso, na verdade, até todas as vezes que eu estudei, eu nunca encontrei isso em nenhum livro e também em nenhuma explicação. Eu que bolei essa parte. Pode ser que alguma outra pessoa também tenha pensado da mesma maneira. Mas eu penso que esse subnível energético é como se fosse o grid de largada de Fórmula 1. Aqui, por exemplo, eu tenho o primeiro nível, certo? Que é o nível 1, que corresponde ao K. Beleza? Como vimos aqui, ó. K igual a 1, que está mais perto do núcleo. Então eu tenho o núcleo aqui, beleza? Um núcleo contendo prótons e nêutrons. E aqui estão os meus elétrons, beleza? Os meus elétrons estão aqui no grid de largada. Então aqui, ó, essa linha aqui preta corresponde ao primeiro nível, que é igual a K. Ela vai ser o quê? Ela vai comportar, como nós vimos, 2 elétrons. No máximo 2 elétrons, ó. Lembrando aqui, a camada K pode ter no máximo 2 elétrons. Beleza? Eu falei para vocês de orbital. Orbital é o quê? Orbital é a região onde é máxima a probabilidade de se encontrar no elétron. Nós vamos ver que um orbital ele pode comportar no máximo 2 elétrons. Beleza? Então aqui, ó, na camada K, eu tenho aqui um nível, certo? Então, eu só tenho um subnível, que é o subnível S. Beleza? Aqui, na segunda camada mais próxima do núcleo. Beleza? Eu tenho 2 subníveis de energia. A gente chama de subnível S e subnível P. Beleza? O que acontece? É como se fosse um grid de largada. Imagina lá na Fórmula 1 a segunda fileira. A segunda fileira ela é composta de 2 carros, certo? Só que esses 2 carros eles têm uma diferença de distância um para o outro, que está em relação ao terceiro lugar e ao quarto lugar. Mas eles estão o quê? Os 2 estão ambos na segunda fileira. Beleza? Eu não botei aqui o segundo carro, porque na primeira camada você só tem um subnível. Então não faz sentido botar o segundo carro aqui, beleza? Porque eu quero que vocês entendam que os subníveis é como se fosse a posição do carro.
beleza? Como na camada K eu só tenho um subnível, então só vou ter uma posição. Na segunda camada, que é a camada L, N igual a 2, eu tenho dois subníveis de energia, que é o subnível S e o subnível P, beleza? O subnível S, ele tá um pouquinho mais à frente do que o subnível P, mas os dois ainda estão o quê? Na segunda camada, beleza? Então, olha, eu tenho na segunda camada dois subníveis de energia diferentes. Lembrando que, à medida em que eu distancio do núcleo, minha energia aumenta. Lembram disso? Olha só, aqui eu tenho prótons positivos. Na eletrosfera aqui toda, eu tenho elétrons negativos. Positivo atrai negativo. Então, a tendência do elétron é o quê? Tá mais perto do núcleo. Se a tendência do elétron é estar mais perto do núcleo, à medida em que ele se aproxima do núcleo, ele tem menor energia, beleza? Porque o elétron quer estar aqui perto do núcleo. Então, à medida que você vai levando o elétron para a sua direita, você está o quê? Fornecendo energia ao elétron. Porque você está indo contra a vontade dele. Se a vontade é igual imagina você entrando no supermercado, você puxando o seu irmão, você saindo do supermercado. Aí você está puxando o seu irmão, sua irmã, o seu sobrinho, sua sobrinha, mais novo que você. E ele tá puxando pra dentro do mercado porque ele quer comprar o chocolate e você fala que não vai comprar o chocolate. Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo força para puxar ele para fora do supermercado, enquanto ele quer entrar pro supermercado. Então imagina o núcleo como sendo um supermercado. Imagina que o seu sobrinho, seu irmão, sua irmã mais nova, seja o elétron. O elétron, ele quer ir para o supermercado para comprar o chocolate, mas você aqui, ó, tá empurrando ele para fora do supermercado. Então você tá dando energia, você tá fazendo força para que ele não vá para o supermercado. Então, à medida que você se distancia do núcleo, você fornece energia. Então, os elétrons que estão mais afastados do núcleo têm maior energia do que os elétrons que estão mais perto do núcleo, beleza? Então aqui, ó, o subnível S, que é um subnível aqui, ó, que vocês veem esses dois carros, certo? O carro cinza corresponde ao subnível S e esse carro aqui azul escuro, ele corresponde ao subnível P. Vocês veem que o carro cinza, ele tá mais perto do núcleo. Então o subnível S tem menor energia do que o subnível P, mas os dois, importante frisar isso, mas os dois estão o quê? No nível 2, beleza? Vamos para o nível 3. O nível 3 corresponde à letra N e ele corresponde ao número 3, beleza? Que é o número quântico principal. No subnível no nível 3, nós também temos que faltou na hora de digitar eu editei errado, perdão. No nível 3, nós temos dois subníveis S e P. Faltou também botar aqui um subnível D, beleza? Porque no nível 3 nós também temos o subnível D, beleza? Porque lembrando que o subnível M comporta 18 elétrons. Nós vamos ver mais tarde que o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o subnível P comporta 6 elétrons, o subnível D 10 elétrons e o subnível F 14 elétrons. Então, se o M, que é o terceiro nível, comporta 18 elétrons, ele vai ter que ter o D também. Então faltou mais um carrinho aqui, beleza? Mas isso não impede a explicação. O subnível S, ele tá mais perto do núcleo. O subnível D, ele também tá aqui no terceiro nível, mas ele está
um pouco mais afastado do núcleo do que o subnível S, igual aqui, beleza? E o subnível D, ele vai estar um pouquinho mais afastado do que esse carro vermelho aqui, beleza? Então o subnível D é um subnível mais energético do terceiro nível, beleza? E assim vai no quarto nível até o sétimo nível. Então vocês veem que à medida que vocês mudam de nível, os subníveis eles vão tendo energias diferentes. O subnível F, ele sempre vai ter energia maior do que o subnível D, que vai ter sempre energia maior do que o subnível P, que vai ter sempre energia maior do que o subnível S. Beleza? Então isso que eu queria frisar para vocês. Faltou falar que o número quântico secundário ou azimutal, que é representado pela letra L, ele também assume valores numéricos, de 0 até 3. O S corresponde ao 0, o P corresponde ao 1, o D corresponde ao 2 e o F corresponde ao 3. Mas, assim, a grande maioria dos livros e até das questões do Enem, etc., consideram, né, o número quântico secundário azimutal pela própria letra. S, P, D e F. Mas pode ser que encontre em forma de números, né? Que é o 0, que corresponde ao S, o P, que corresponde ao 1, o D, que corresponde ao 2, e o F, que corresponde ao número 3. Beleza? Seguindo, então, esse foi o segundo número quântico principal, beleza? Agora vamos para o terceiro número quântico principal, que é chamado de orbitais, beleza? Cada subnível ele comporta um número diferente de orbitais. Como eu falei para você, os orbitais eles são as regiões onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron, beleza? Então, ó, cada subnível comporta um número diferente de orbitais. O orbital S, o subnível S comporta no máximo um orbital. O subnível P comporta no máximo 3 orbitais. O subnível D comporta no máximo 5 orbitais. E o subnível F comporta no máximo 7 orbitais. Cada orbital a gente representa por um quadradinho, geralmente, a grande maioria das vezes. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Beleza? Então, ó, os orbitais eles são identificados pelo chamado número quântico magnético, que é esse aqui é um L. É M maiúsculo e L minúsculo, ou M em itálico. Num dado subnível, o orbital central tem o número quântico magnético igual a 0. Os orbitais da direita têm números positivos e os orbitais da esquerda vão ter números negativos, beleza? Como o subnível S comporta no máximo 2 elétrons e tem um orbital, o terceiro número quântico, que é o ml, vai ser sempre 0. Aqui embaixo é que eu encontro o terceiro número quântico, beleza? Aqui embaixo que vem dizendo o número quântico, o terceiro número quântico, que é o número quântico magnético. Então, como o subnível S só tem um orbital, o número quântico dele vai ser sempre 0. O subnível P, ele comporta no máximo 3 orbitais, certo? Sabendo que cada orbital tem pode comportar no máximo 2 elétrons, o terceiro número quântico principal ele vai variar de -1 a +1, dependendo da quantidade de elétrons. A gente vai essa parte do terceiro número quântico magnético ele vai ficar mais bem entendido no futuro, beleza? Mas vamos seguindo. O D, o subnível D tem no máximo 5 orbitais, ele vai ter esse terceiro número quântico, ele vai variar de -2 a +2. E o F, como tem 7 orbitais, o terceiro número quântico vai variar de -3
A mais 3, sendo que sempre o orbital central vai ter um número 0, beleza? Então sempre o orbital central ele vai ter um número 0. À esquerda você decresce e à direita você acresce, você soma, beleza? O quarto número quântico principal. O quarto número quântico principal a gente chama de spin, que é identificado pelo chamado número quântico de spin, ms ou s, cujos valores, né, variam entre mais meio, ou menos meio. Normalmente, a representação dos elétrons nos orbitais é feita por meio de uma seta. Então aqui eu tenho o orbital, lembram? Que é o quadradinho. O elétron vai ser a seta, beleza? Como um orbital ele pode comportar no máximo 2 elétrons, ele vai ter sempre uma seta para cima ou uma seta para baixo. Quando ele tem uma seta para cima, por convenção, o quarto número quântico principal dele vai ser -1, beleza? E quando o elétron ele está com a seta para baixo, ele tem o quarto número quântico dele representado pelo mais meio, beleza? Então setinha para cima, menos meio, setinha para baixo, mais meio, beleza? É só para representar como é o quarto número quântico principal dele. Esse quarto número quântico principal, a explicação dele é em relação à maneira como o elétron gira no seu próprio eixo, beleza? Isso implica em forças em forças magnéticas de atração e repulsão. Eu não vou entrar nesse mérito de forças de atração e repulsão entre elétrons por efeitos de rotação, porque é um assunto de ensino superior, beleza? Então eu sei que a cabeça de vocês já deve estar um pouco embaralhada com tudo isso, mas vai ficar mais entendido, mais entendível, conforme eu for explicando. Então, para nível de conhecimento do ensino médio, só entendam que o elétron é representado por uma seta para cima ou para baixo em um orbital, beleza? E quando a seta ela está representada para cima, ela tem um spin negativo, que é representado pelo valor de -meio. Quando a setinha está para baixo, o quarto número quântico de spin ele é representado por mais meio, beleza? Agora, vamos lá. Agora sim vai ser a parte em que vocês vão começar a clarear as ideias em relação a isso, né? Que é como identificar os elétrons. O elétron ele pode ser identificado pelos 4 números quânticos principais, beleza? Então, para você identificar um elétron, você tem que ter os 4 números quânticos principais. E com isso, você pode identificar o elemento. Então, aqui, ó, podemos dizer que cada elétron da eletrosfera é identificado por seus 4 números quânticos. O número quântico principal N, que é em relação ao nível em que ele se encontra. O número quântico secundário L, que é relacionado ao subnível. O número quântico magnético, M ou L, que é em relação ao orbital em que ele se encontra. E o número quântico de spin, que é em relação à maneira como ele gira, beleza? Então, ó, melhor exemplo, o hidrogênio, que é o elemento mais simples da tabela periódica. É o elemento que só tem um próton e um elétron. E vamos entender como é que a gente consegue caracterizar o hidrogênio por esse único elétronzinho que ele tem, beleza? Lembrando que na tabela periódica os elementos eles estão no estado neutro. Portanto, se eles estão no estado neutro, a quantidade de cargas positivas no núcleo é igual à quantidade de cargas negativas na eletrosfera. Então, o hidrogênio, se o hidrogênio tem um próton, necessariamente ele vai ter o quê? Um elétron, beleza? Então, vamos caracterizar esse um elétron dele.
O hidrogênio, ele está na primeira camada. Ele está no primeiro período da tabela periódica. Beleza? Se ele está no primeiro período da tabela periódica, ele está na primeira camada. Então, esse elétron, ele está na camada K. Portanto, o número quântico principal, N, é igual a 1. Então, a gente já caracterizou o primeiro número quântico principal dele, que é N igual a 1. Por quê? Porque esse elétron está na camada K, que é a camada igual a 1. Lembram que K é igual a 1? Então, esse elétron está na camada K e seu primeiro número quântico, o número quântico principal, é N igual a 1. Beleza? Aí vamos lá. Vamos para o segundo número quântico, que é o número quântico secundário, que é representado pela letra L. Esse elétron, ele está no subnível S. Por que ele está no subnível S? Porque a camada K, ela só comporta 2 elétrons. Se ela comporta 2 elétrons, e nós vimos que o subnível S só tem um orbital e, portanto, ele só pode comportar 2 elétrons, então o número quântico secundário, representado pela letra L, ele vai ser 0 ou S. Lembram que eu falei que o subnível, o número quântico secundário, ele pode ser representado pela letra que o subnível é designado? Então, o número quântico secundário é S, pro hidrogênio, beleza? Então, vamos agora pro terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, M ou L. Como o elétron do hidrogênio, ele está no subnível S, então ele só pode ter o quê? Só pode estar em um único orbital, beleza? Porque o S só tem um orbital, como nós vimos. O P tem 3 orbitais, o D tem 5 orbitais e o F tem 7 orbitais. Como esse elétron ele está no subnível S e o subnível S só pode ter um único orbital, o terceiro número quântico dele só pode ser 0. Por quê? O 0 é que representa o orbital em que ele se encontra. Lembram que eu mostrei isso para vocês aqui? O S, o terceiro número quântico, é esses números aqui que estão embaixo. Como o elétron está aqui nesse orbitalzinho, ele tem número quântico 0. Se o elétron tivesse no orbital P aqui nesse, o terceiro número quântico dele seria -1. Beleza? E assim vai. Como o hidrogênio ele só tem um elétron, ele vai estar no subnível... ele vai ter o terceiro número quântico dele magnético igual a 0. Beleza? E, para finalizar, qual é o número quântico de spin desse elétron do hidrogênio? O primeiro elétron ele é sempre colocado, por convenção, com a setinha para cima. Beleza? Então, se ele tem setinha para cima, relembrando, se ele tem setinha para cima, ele vai ser sempre -1. Perdão, -meio. Então, o quarto número quântico, que é o número quântico de spin, ele vai ser o quê? -meio, como vocês podem ver lá embaixo. Então, vejam que eu consegui caracterizar esse elétron do hidrogênio com 4 números quânticos, que são os números quânticos que podem identificar o elemento. Então, se você, por exemplo, tivesse esses números quânticos e não soubesse que se tratava do hidrogênio, você pode, a partir deles, descobrir que se trata do hidrogênio. Beleza? A gente vai ver isso mais pra frente. A identificação dos elétrons. Aqui, a identificação dos elétrons, ela é feita da seguinte maneira. Eu tenho aqui a seguinte especificação. 3p1. O que significa esse 3p1? O 3 indica o número quântico principal, ou seja, em qual camada ele se encontra. Beleza? O P indica o número quântico secundário, beleza? Que é o subnível em que o elétron se encontra.
O 1 indica o quê? A quantidade de elétrons que existem nesse subnível. Beleza? Então aqui, como eu botei um 1zinho aqui, significa que ele só tem um elétron no subnível P. Então o N, que agora já é sintetizando, né? O primeiro número quântico vai ser 3, porque ele está na camada 3. Beleza? O segundo número quântico, L, vai ser 1 ou P. Lembram que S é igual a 0, P é igual a 1, D é igual a 2 e F é igual a 3? Então, o segundo número quântico, ele vai ser 1 ou P. Beleza? O terceiro número quântico. Por regra, a gente sempre coloca o primeiro elétron no primeiro orbital à esquerda, beleza? Isso é uma convenção. Então, o terceiro, lembrando que P pode ter no máximo 3 orbitais, então o terceiro número quântico vai ser o quê? -1, beleza? Lembrando que o orbital do meio sempre vai ser número 0, então esse elétron vai ter número quântico igual a -1. E o quarto número quântico vai ser igual a -0,5, porque a setinha tá para cima, beleza? Então, consegui mais uma vez identificar um elétronzinho meu. Vamos para outro exemplo, já falando de regras, né? Porque a partir das regras vai ficar melhor entendido como é que se colocam, né, os elétrons nos orbitais. Então, vamos lá, ó. As regras. A primeira regra é o princípio da exclusão de Pauli, que fala o seguinte: num átomo não existe 2 elétrons com 4 números quânticos iguais. Então, ó, nenhum elemento da tabela periódica não existe 2 elétrons com os números quânticos iguais. Se não existe 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais, então a gente já entende que os 4 números quânticos iguais é como se fosse uma impressão digital. Por quê? Uma digital, não existe digitais iguais, beleza? As digitais, elas são únicas para cada ser humano. Então, os elementos têm as suas digitais sendo o quê? Sendo os 4 números quânticos, beleza? Que são representados pelo elétron que a gente vai chamar de elétron de valência, que é o seu último elétron, beleza? A segunda regra, que é a regra de Rand, ou da máxima multiplicidade. Em um mesmo subnível de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron e só depois cada orbital irá receber seu segundo elétron. Então, exemplo. Aqui você tem uma camada P, beleza? Ó, assim, a ordem de entrada dos 6 elétrons no orbital do tipo P será, como nós vimos aqui, esse aqui é um 3p1. Então o elétron ele sempre vai entrar aqui, o primeiro elétron, beleza? O segundo elétron, ele vai entrar aqui, ó, no segundo orbital. Então se aqui fosse 3p2, o primeiro elétron entra aqui, o segundo elétron entra aqui. Beleza? O terceiro elétron vai entrar lá no terceiro orbital, ó. Então, aqui é o 3p3. O primeiro elétron entra aqui, o segundo elétron entra aqui e o terceiro elétron entra aqui. Beleza? Com setinha para cima. Ah, se fosse 3p4, o primeiro elétron entra aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui. Só que o quarto, ele vai entrar aqui. Só que ele entra aqui, ó, com a setinha para baixo. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter esses 2 elétrons aqui. Eles vão ter esses 3 números quânticos principais iguais, beleza? Só que eles vão ter o quarto número quântico diferente, porque o primeiro tá com a setinha para cima, recebe o valor de -0,5, e quando o quarto número quântico, enquanto o quarto elétron entrar aqui, ele vai entrar com a setinha para baixo. Então, o quarto número quântico dele vai ser +0,5. Como vocês podem ver aqui, ó. À medida que vocês forem colocando os elétrons,
vocês vão preenchendo os orbitais. Depois que todos os orbitais tiverem cheios, que é isso que diz a regra de Rand, o quarto elétron vai entrar no primeiro orbital, que já vai estar preenchido, mas sendo que com a setinha para baixo. Beleza? Então, para que a gente está falando tudo isso? Porque, vamos voltar na tabela periódica. A tabela periódica, vocês veem que ela é dividida por famílias, beleza? Ela é dividida por famílias, que são as colunas verticais, e ela é dividida também em períodos, que são as linhas horizontais, beleza? O primeiro número quântico, ele tem relação com o nível em que se encontra. Então, por exemplo, eu tenho o primeiro número quântico igual a 5, beleza? Então, se eu tenho o primeiro número quântico igual a 5, vai ser aqui, um desses elementos, beleza? Eu tenho, ele está no subnível S, então ele é um 5S, beleza? Se ele é 5S, nós vamos ver que essas duas famílias que eu falei para vocês, que são as famílias dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, são a família S, que aqui vai ser a família S1 e aqui é a família S2. Lembram que eu falei para vocês aqui, que o S tem no máximo um orbital e todo orbital tem no máximo 2 elétrons? Então, essa galera aqui, todo mundo aqui da família 1, vai ter no máximo o quê? Um elétron, que é a família S1. Aqui vai ser o quê? A família S2. Acho que vocês já devem estar entendendo, O P, ele tem no máximo 3 orbitais. Cada orbital tem no máximo 2 elétrons, então eu tenho um total de 6 elétrons. Então, voltando na tabela periódica, essa família aqui, que vocês veem aqui, são a família P. Essa família aqui é a família P1, a família P2, a família P3, a família P4, a família P5 e a família P6. Viram? S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Beleza? Aqui, S2, P6. Olha só, D10. Beleza? O D tem no máximo 5 orbitais. Como cada orbital tem no máximo 2 elétrons, o número total de elétrons vai ser igual a 10. Que é aqui, olha aqui na tabela periódica, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Beleza? Então, é um D2, é um elemento D2. Então a gente já sabe que é aqui. Beleza? A gente já sabe que está nesse nível aqui. Perdão, a gente já sabe que está nessa família aqui. É um elemento D4. A gente já sabe que está nessa família aqui, D4. E assim vai. E por fim, o F. O F, ele tem o subnível F, ele tem no máximo 7 orbitais. Como cada orbital tem no máximo 2 elétrons, ele vai ter um total de 14 elétrons. Se vocês forem ver aqui, essa galera aqui de baixo, essa galera aqui de baixo é o F. Eu não vou contar não, mas se vocês forem contar aqui do LA até o LU, vocês vão ver que tem 14. Beleza? É exatamente quem? O F1, F2, F3, F4 até o F14. Beleza? Então aqui,
Vamos pegar esse exemplo do 3p1 para vocês entenderem como que os 4 números quânticos principais eles identificam o elemento, ó, 3p1, beleza? Lembra do 3p1, ó, 3p1, vamos ver. 3p1. Eu falei para vocês que o número 3, que é o primeiro número quântico principal, ele... Vou até escrever aqui para ficar melhor. Deixa eu ver se eu subo aqui. Ai, não tá subindo. Aqui, foi. Vamos ver, calma. Aqui, vamos lá. 3. Ficou uma bosta. Calma, apagar tudo. Vou escrever aqui. É porque eu tô no celular, ficou horrível de escrever. 3p1. Beleza. 3p1. Eu falei pra vocês que é o 3p1, né? Então, olha só. Esse 3 aqui representa o quê? O nível em que ele se encontra. Beleza? Então, aqui eu tenho o nível 1, o nível 2, o nível 3. Beleza? Então, ele tá aqui nesse terceiro nível. Ele pode ser o sódio até o argônio. Beleza? Só que aqui, ó, o segundo número quântico é P. Eu falei pra vocês que essas duas galeras aqui, essas duas famílias, é a família S, e essa família daqui até aqui é a família P. Beleza? Então, o elemento, ele tá aqui, ó, nesse nível aqui, do Ga até o... do Al até o Ar. Beleza? Então, eu já eliminei o sódio e o magnésio. Por quê? Porque ele não é S. Se ele fosse 3S, seria aqui, ó, o sódio ou o magnésio. Beleza? Só que ele é 3P. Então ele vai estar aqui, ó. Nessa galera aqui. Ele é 3 por quê? Porque, ó, tá no terceiro nível. E ele é P porque ele tá aqui, ó. Beleza? Na família P. Só que, ó, esse 1 aqui representa a quantidade de elétrons que ele tem no subnível P. Então, ele só tem um elétron no subnível P. Se ele só tem um elétron, ele só pode ser quem? O galho. Beleza? Então aqui... Perdão, galho não, o alumínio. Porque às vezes eu me confundo. Aqui, ó. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então ele é aqui, ó, o alumínio. Porque o alumínio é o único que só tem um elétron. O silício tem dois... seria o 3p2. O fósforo seria o 3p3. O enxofre seria o 3p4, o cloro seria o 3p5 e o argônio seria o 3p6. Lembrando que o orbital ele só pode ter no máximo 2 elétrons e o P só vai até 6, beleza? Então, se fosse, por exemplo, o 5S2, ficou horrível também. Imagina que isso aqui é um 5. Imagina que isso aqui é um 5, isso aqui é um S, isso aqui é um 2. Beleza? Então a 5. Ele tá o quê? Ele tá no quinto nível. Ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. O subnível dele é S. Eu falei pra vocês que esses dois aqui é o S. Então ele pode ser o rubídio ou o estrôncio. Só que ele tem 2 elétrons. Se ele tem 2 elétrons, ele vai ser o estrôncio. Porque o rubídio só tem um elétron. Beleza? Então, ó, a galera daqui é S1, a galera daqui é S2. Como ele está no quinto nível, ele é o estrôncio, 5S2. Então, agora vocês entendem que o número quântico, os 4 números quânticos, principalmente os 2 primeiros números quânticos, nós conseguimos identificar como é que é o elemento, qual elemento é. Por isso que é importantíssimo o estudo desses 4 números quânticos principais. Beleza? A aula já está bem extensa. Qualquer dúvida podem... não é uma matéria trivial, mais uma vez. A aula passada, a tabela periódica, é uma matéria, uma disciplina trivial, mas essa aqui não é uma disciplina trivial. Eu vou passar para vocês exercícios de fixação. Qualquer dúvida podem me procurar.
E é isso, galera. Espero que tenha ficado entendido essa parte. Eu vou voltar ainda nessa parte de números quânticos para identificação dos elementos, beleza? Para frisar e fixar bem esse estudo. E é isso, galera. Um abraço. Até a próxima.